Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo da lição. Meus amigos, hoje saiu um pouquinho mais tarde aí, devido à correria que a gente chegou ontem de Belém, mas tá no canal. Assiste aí e compartilha o nosso estudo da lição. A lição dessa semana, estamos aí na 12ª, morrer como semente. Você vê que fala sobre o sacrifício de Cristo e como a gente precisa deixar o eu para que a vontade de Deus prevaleça sobre nós. E para isso, a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa também morrer antes de conhecer e ser submisso para o serviço do Senhor. E hoje fala sobre um aspecto muito importante que ocorre principalmente com aqueles que começam a ter recursos financeiros, começam a ter posição na sociedade, a autossuficiência. A ideia de que eu tenho a resposta e a solução para os meus problemas. Esse foi o erro de Eva. Eva, quando comeu o fruto, não é que ela estava desprezando a Deus, Eva já estava distante do Senhor. Eva, ela estava constantemente com Deus. Deus fazia o culto com ela, com o primeiro casal. Porém, em seu coração, ela foi criando a expectativa e o pensamento de que ela sabia fazer um bom julgamento das coisas. E ali, na verdade, quando a serpente começou a falar, a serpente falou aquilo que Eva queria ouvir. Você sabia que isso ocorre também conosco? Às vezes a gente diz que está em busca de respostas que a gente já tem. Deus tinha dito a Eva, não coma. Já tinha dito a Adão que não era para comer, podia ter acesso a tudo. Mas Eva queria a resposta de coisas que não precisava. E ali, quando ela ouviu que ela podia, é certo que não morreria, só alimentou o seu auto-julgamento, a sua autodisposição para fazer o que queria. Assim também nós vemos na Bíblia a história de um outro personagem, que foi Saul. Foi estabelecido rei por Samuel, foi escolhido, e olha, era um homem pobre também como Davi, mas só que tinha um destaque em sua aparência, em sua formosura, e o povo achou benquisto, né, Saul, porque representava bem a nação. Um homem bonito, alto, falava, não digo assim bem ao ponto de ser alguém de destaque já no meio do povo, mas era alguém que tinha uma boa predisposição para aquela função. Assim o povo achava. Porém, quando Saul assumiu a função, Saul não fez aquilo que era agradável ao Senhor no momento de decisão. Você sabia que é nos momentos de grandes decisões que a gente precisa colocar nossa fé em ação e demonstrar às pessoas quem nos guia, porque é sob pressão que muitos de nós cedemos. E ali Saul estava em meio à guerra, Samuel não estava presente, e na hora de decidir, ele não recorreu ao Senhor, não esperou. E aí ele fez, olha, 3 erros. Primeiro, ele foi pelaquilo que estava vendo. Queridos, nem sempre a forma que eu vejo a situação significa que ela é. Por isso que a gente precisa estar próximo de pessoas de Deus, pessoas que nos aconselhem, nos ajude a ver melhor. E ali, quando foi depois, ó, o outro erro dele, ele, além de ver, ele fez a sua declaração. Saul viu com seus próprios olhos e moldou a situação, presumiu que ele achava que era certo. Então, primeiro ele ficou olhando, criou uma expectativa, depois criou sua própria solução e depois, ó, ele fez o quê? Ele sentiu compelido a oferecer sacrifício. Saul pensava o que os seus sentimentos estavam moldando. A lição traz até uma frase bem legal que diz assim, ó: todos nós já fizemos isso, confiamos em nossa própria visão humana, que nos leva a confiar nos próprios pensamentos, que nos leva a crer em nossos próprios sentimentos, e então agimos de acordo com eles. Então a gente vê, crê, e depois a gente age pelas nossas emoções. Sabe o que isso nos lembra? O Salmo 1, eu até deixei aí o devocional. A gente acaba olhando, caminhando com o ímpio e querendo agir como ele. Porque as outras nações, a maioria delas não recorria aos seus deuses. Muitos agiam, né, como se seu Deus estava com ele a qualquer custo. Já vi que tem gente que faz isso? Eu lembro uma vez que eu estava comportando e um rapaz passou, né, 3 caras correndo, a gente viu que estava armado.
E ele disse, olha, vocês parecem ser de igreja, ore por nós porque a gente foi roubar ali e deu errado. E aí depois a gente ficou refletindo, ele queria que a gente orasse pelo quê? Para que ele não fosse preso? Para que na próxima desse certo o roubo? Meus queridos, Deus não vai atender tudo que a gente pede. Deus não vai nos dar tudo que a gente quer. Porque às vezes a nossa perspectiva humana, ela nos leva a achar que Deus vai nos ajudar em qualquer situação e a qualquer custo. Meus queridos, o plano que Deus quer para a nossa vida é para nos salvar deste mundo mal. É para nos dar a vida eterna. Nossos olhos humanos querem apenas as coisas terrestres. E Deus quer nos dar as coisas eternas. Por isso que medite na palavra. Ore ao Senhor para que você aprenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Que nesse dia você faça isso e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, ó Pai, abençoe cada amigo deste canal, que eles façam a tua vontade, cresçam em fé e na esperança do Senhor e faça cada dia mais aquilo que agrada ao Senhor e viva, Senhor, pelos olhos da fé, crendo que o Senhor tem o poder para resolver cada uma das nossas situações. Nos dá um dia abençoado no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, hoje é dia de estudo bíblico, 19 horas, e também tem o nosso devocional, tá bom? Tchau, tchau.